Olá a todos, vamos então à nossa segunda parte da nossa reflexão, baseada ali no livro de Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, quando falamos para onde devemos olhar para não perder o foco da nossa carreira. E falamos ali que devemos olhar para trás, olhar para nós mesmos, olhar para frente. Se você ainda não viu essa primeira parte, vai aparecer aqui em algum lugar um link para esse estudo, então veja lá. Hoje eu queria então basicamente falar um pouco qual é a nossa carreira então. Se nós devemos olhar para alguns lugares específicos, ali conforme versículo 1 e 2, para não perder o foco dessa carreira, a pergunta então é qual é a nossa carreira? Bom, eu tinha comentado que a carreira cristã ou a jornada cristã, essa caminhada que nós temos, ela é multifacetada. Ela tem muitas facetas e podemos olhar então o nosso papel nessa carreira de vários ângulos. Eu queria aqui nessa reflexão bem breve, eu queria falar de 4 facetas, de 4, digamos, papéis que nós temos nesta carreira, papéis ou atitude que nós devemos ter nessa carreira para continuar essa carreira cristã. Então, a primeira faceta aí que eu destaquei, ou o primeiro papel que nós temos é que nós somos embaixadores de Cristo. Isso baseado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, que você vai ver então que Paulo vai dizer assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Somos embaixadores. Se você então pensar o que é um embaixador, é alguém que trabalha a serviço do seu país, do seu reino em outro país. E na verdade nós já vimos que nós não somos dessa pátria. Ali quando nós vimos aquela nuvem de testemunho que é mostrado no capítulo 11 de Hebreus, lá diz no verso 13 que aqueles homens e mulheres viveram como forasteiros e peregrinos, porque eles pertenciam e tinham essa consciência que eles pertenciam a outra pátria. E a essa outra pátria eles esperavam. Então, vivemos em pátria estranha e o importante aqui pontuar é que, como embaixadores de Cristo, do reino de Cristo, é importante que nós vivamos os valores deste reino, os valores do reino de Cristo. Então, por exemplo, nós podemos pensar em vários valores ou princípios que a Bíblia nos coloca e que nós devemos viver, mas eu gostaria de destacar pelo menos 3 aqui bem rápido para dar essa ideia. Por exemplo, a questão de buscar uma vida de pureza. Esse é um valor do reino de Deus, que na verdade é até um valor oposto ao que temos neste mundo. O mundo não busca viver uma vida de pureza, muito pelo contrário. Ela busca viver uma vida desregrada na questão moral, sexual, mas a palavra nos fala que nós devemos ser puros, como Cristo é puro, buscar a santificação, isso está lá em Tessalonicenses, não é? E em vários outros trechos do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. Mas buscar uma vida de pureza, isso vai se desdobrar em várias ações práticas diárias da minha e da tua vida. As escolhas que faremos para o entretenimento, por exemplo, a escolha que faremos para a nossa conversa cotidiana lá no trabalho, já não pode ser qualquer uma, já não pode ser qualquer tema que os nossos colegas de trabalho abordam com gracejos muitas vezes, já não podemos. Não simplesmente porque se trata de uma situação pecaminosa, mas porque aquilo vai ir contra um valor e um princípio que nós queremos atingir e cumprir como embaixador de um reino diferente. A questão da honestidade também é um princípio, um valor bíblico desse reino de Cristo e que nós aqui precisamos lembrar que é um objetivo nosso nessa carreira, como um embaixador de outro reino, porque isso vai ser importante em algumas decisões da nossa vida, ou em muitas decisões. Por exemplo,
Estamos aí no tempo de declaração do imposto de renda. E muitas vezes não é fácil, não é, dispor daquele dinheiro para dar ao governo ou pagar ao governo impostos devidos. E aí eu posso lançar mão de alguma falcatrua para pagar menos. Então eu preciso lembrar que eu sou embaixador de um reino onde a honestidade é um valor importante, fundamental. Eu posso pensar também na questão do amor sem hipocrisia. A Bíblia nos alerta, nos orienta e nos leva a viver uma vida de amor, de ter amor sem hipocrisia. E aqui eu penso que muitas vezes, até no próprio seio da nossa igreja local, o nosso amor e o nosso relacionamento ali com os irmãos, muitas vezes ou algumas vezes, não é pautado por um amor sem hipocrisia. Antes ali existe alguns subterfúgios ou algumas atitudes que são norteadas por razões escusas. E nós precisamos, queridos, pensar nessa questão tão importante que, por exemplo, o apóstolo João vai falar sobre o amor fraternal e um grande desafio para mim e para você. Então são valores diferentes que nós, como embaixadores, devemos viver de verdade no nosso dia a dia, neste reino que não é o nosso. Essa pátria não é a nossa. A nossa pátria é uma outra. Uma outra faceta da nossa carreira é a questão de sermos o bom perfume de Cristo. Você se lembra dessa expressão que Paulo usou lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, porque nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Isso é Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 2. É interessante que esta figura que Paulo traça aqui de nós como o bom perfume de Cristo, como alguém que tem um aroma, e que para alguns é aroma de morte para morte, e para outros aroma de vida para vida. Isso ele tira exatamente lá de um cortejo romano que existia, quando o Império Romano ele voltava de uma batalha e ele saía vencedora nessa batalha. Então ele entrava na cidade num cortejo, onde existia ali o pelotão na frente dos vencidos. Logo em seguida existia ali um arranjo de muitas flores e atrás o pelotão do soldado romano, dos soldados romanos vencedores. E aquele arranjo de flores exalava um perfume. Mas para o batalhão da frente, o batalhão dos derrotados, aquele aroma ia lembrar, ia evocar a derrota e talvez a própria morte. Para o batalhão de trás, para o pelotão vencedor romano, aquele aroma ia evocar então a vitória, a vida. E Paulo então traz aqui essa figura para mim e para você, dizendo que nós somos esse bom perfume de Cristo. Agora, para alguns é aroma de morte e para outros aroma de vida. Qual a aplicação para essa figura aqui? Olha só, o próprio Jesus falou que ele foi perseguido e nós também seremos perseguidos. E também é dito que se nós quisermos viver uma vida piedosa, nós seremos perseguidos. Por quê? Porque nós fazemos parte de outro reino, num reino diferente, num reino ocupado, e, obviamente, os valores se conflitam. E você sabe que quando você quer ter uma vida reta ali perante os teus colegas, muitos não gostam. E muitos vão te rejeitar porque você tenta viver uma vida diferente. Então, para esses, talvez você seja um perfume, um aroma de morte. Ele vai se afastar de você, você vai causar uma repulsa para ele. Por outro lado, há pessoas que olham a vida diferente do cristão e ele é atraído por aquela vida diferente. E a pergunta que fica no coração dele é, puxa, o que é que tem de diferente neste cara que eu gosto, que me atrai, eu quero ser assim também. E ali é o grande momento que nós temos para testemunhar da nossa fé em Cristo. Então,
essa segunda faceta aqui da nossa carreira, ou esse nosso segundo papel, é que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Mas em terceiro lugar, também nessa carreira, uma outra faceta é que nós devemos viver em boas obras. E aqui eu estou pensando, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Lá diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não são pelas boas obras que somos salvos, mas ele diz que pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Irmãos, a nossa salvação, sabemos disso, é de graça, vem pela graça de Cristo. Cristo pagou o preço, é pela fé, e essa fé é um dom de Deus. E não fizemos nada para merecer a salvação. A nossa salvação é um tremendo mistério de Deus na nossa vida. Mas aqui diz que nós fomos salvos para as boas obras. Nós devemos então pensar que nós devemos ser alguém bondosos, que gera boas obras, como fruto, como resultado daquilo que Cristo já fez na nossa vida. Então, por exemplo, agir com bondade, aliás, é um dos frutos do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que é outro assunto aqui para nós, não é? Então, mas nós devemos pensar que nós devemos ser bondosos para com os de fora, com aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus como seu Salvador, e procurar sim ser bondosos, fazer boas obras, sim, demonstrar o amor de Cristo. Aliás, é uma maneira de, como discípulo, imitar o Mestre através das boas obras. Então, há muito espaço para isso aí. A maneira como tratamos as pessoas com honestidade, ou com empatia, ou tratando a pessoa como um ser humano digno de todo respeito. Então isso também são atos de bondades, mas também devemos lembrar que nós devemos ser bons para com os de dentro também, aqueles que são os domésticos da fé. Muitas vezes somos duros e ásperos com os nossos irmãos na fé e, por exemplo, deixamos mágoas perdurarem por tempos e tempos durante a nossa vida, e muitas vezes deixando alguém magoado por alguma situação, nós ficando magoados. Agir com bondade é a gente tratar essa questão, é a gente perdoar algo que alguém nos fez e que nos ofendeu, é também pedir perdão por algo que fizemos contra outro. Tudo isso são atos de bondade que mostra uma pessoa que é bondosa. Então precisamos pensar nisso, porque é tão importante. E por último, uma outra faceta, outro papel da nossa carreira é proclamar a sua maravilhosa luz. Proclamar a sua maravilhosa luz, e aqui eu tiro de 1 Pedro 2,9, que você conhece bem lá, aquele texto, porque então a nossa grande missão, uma das grandes missões, é que Pedro vai falar que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, e aqui vai, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é a questão de pregar o Evangelho e de testemunhar desse Evangelho. Ora, nós fomos chamados por Cristo e Ele nos tirou de algum lugar complicado. Ele nos colocou numa nova posição em Cristo Jesus. Ele então fez uma obra de transformação na nossa vida. E como foi isso? E a promessa que temos de que um dia Ele nos levará para onde Ele estiver, nós também estejamos junto com Ele para sempre. E nós precisamos, sempre que oportuno for, testemunhar para os nossos amigos e conhecidos que ainda não têm essa graça, dessa possibilidade, a mensagem do Evangelho de salvação. Então essa é uma faceta fundamental naquele que é chamado por Cristo. Então, essas são pelo menos 4 facetas
4 aspectos ou 4 papéis da nossa carreira. Então, viver como embaixador de Cristo neste mundo é ser o bom perfume de Cristo para os outros, é viver em boas obras e é proclamar sua maravilhosa luz através do nosso testemunho de vida. Então talvez você aí possa pensar em outros aspectos da nossa carreira. Talvez você pudesse aí comentar e dividir isso com a gente e acrescentar muitas outras coisas. A palavra vai falar muitas outras coisas, muitos outros aspectos e facetas da vida cristã. Gostaria de deixar então com vocês esses 4 itens e que nós de fato possamos ter tudo isso aqui. É um grande desafio para a nossa vida, por isso precisamos da ação benfazeja do Espírito Santo na nossa vida, porque sem Ele nós não fazemos nada. A palavra assim diz, Cristo falou, sem mim nada podeis fazer, e nós precisamos de fato da presença dEle na nossa vida. Então que essa palavra te abençoe, que essa palavra possa desafiar a sua vida a de fato olhar e a perceber qual é de fato a sua carreira na fé, a sua carreira. Que Cristo possa te abençoar ricamente. Muito curiosas. E você tem aí então a primeira comparação no versículo 2, que ele compara a união dos irmãos como o óleo que desce pela barba de Arão.